Algumas pessoas sempre me perguntam, após o estudo, sempre as pessoas abordam o tema e me questionam a respeito dessa relação de Jesus com a comunidade essênia. É um tema muito debatido, é um tema que de vez em quando se volta no assunto, é um tema que gera muitas dúvidas. Para quem não sabe, os essênios era uma comunidade na época da antiga Palestina, uma comunidade que tinha hábitos espirituais diferenciados, especiais. Eles tinham hábitos de frugalidade, de moderação. Grande maioria dos essênios era celibatária, vegetariana, reencarnacionista, e era um grupo, portanto, que pregava ali virtudes, né, que sustentava a ideia do exercício do bem, do altruísmo e da interiorização. A comunidade essênia sempre se destacou na tradição daquilo que a gente conhece, da tradição do Evangelho, da tradição da antiga Palestina. Quando essa é a razão que se especula porque Jesus foi essênio ou não foi, e aí tem livros e livros sobre isso, alguns livros que inclusive se tornaram best-sellers, alguns que foram muito vendidos, dizendo que Jesus passou aí um tempo da sua vida visitando os essênios e até entrando numa escola iniciática dos essênios, e há toda uma tradição sobre isso, né? E eu vou explicar o que foi que aconteceu na verdade. Quando os manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran, foram achados em 1945, 1946, nas grutas do Oriente Médio, aqueles manuscritos que hoje são considerados uma das provas históricas mais contundentes de várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, deslumbrando o mundo, porque boa parte dos textos estava escrito em coópita, que é um grego antigo, né? É uma derivação do grego, do koiné, que é um grego popular da época. Chamou a atenção, e depois de muitos anos, com pesquisa, com o arranjo e a tradução desses textos, porque a tradução levou tempo, era penoso, nem todo mundo entendia aquele linguajar, era um idioma extinto, né, um dialeto extinto, mas se chegou a conclusões maravilhosas, por exemplo, textos praticamente iguais a textos que estão na Bíblia, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, portanto, textos, alguns que datam aí de quase 3.000 anos. Né? A prova histórica de que realmente aqueles textos foram escritos daquela forma e se conservaram mais ou menos assim. Inclusive algumas referências a episódios do Evangelho. Em um dos manuscritos, há um escrito que tudo indica ter sido escrito por um essênio e que faz menção a Jesus. Yahshua ben Joseph. E aí, houve uma pessoa especificamente, um italiano, teve outras, mas uma pessoa especificamente, que fazia parte daquela equipe de estudiosos dos manuscritos do Mar Morto. Como é que eu digo para ficar elegante? Ele meio que rompeu com aquele movimento, pegou essas informações e começou a escrever coisas sensacionalistas, se tornou famoso, enriqueceu por conta da vendagem de livros, apresentando a ideia de que descobriu coisas extraordinárias sobre Jesus, entre as quais a tese de que Jesus foi essênio, foi muito ventilada, foi muito popularizada. Depois outros escritos vieram, outros textos e outros livros vieram, tentando aludir ou conectar de que Jesus foi essênio, Jesus pertenceu à comunidade dos essênios, talvez pelo hábito austero e asceta e moralmente superior de Jesus também, fazia todo sentido casar Jesus com os essênios, em que pese a tradição dos essênios também tinha hábitos e práticas que Jesus destoava. Jesus não parecia coadunar, ou pelo menos não repetia. Até, em algum sentido, faz até mais sentido pensar João Batista, por exemplo, pela austeridade no deserto, pela conduta asceta e assim por diante. Inclusive, há especulações se o Batista não foi essênio ou não. Não há também, que eu saiba, nada especificamente. E é interessante que quando começam a surgir esses textos, algumas pessoas muito entusiasmadas começam a dizer: esse é o segredo que a Igreja Católica escondeu, e aí durante anos ficou escondido e a Igreja Católica sabia disso, etc. Tem muito teólogo e estudioso católico que busca a verdade.
e que está procurando, na verdade, o exame dos fatos. Não tem também essa teoria da conspiração, que o catolicismo fica escondendo verdade no mundo moderno. Tudo bem, na Idade Média até que vá, mas no mundo atual, no mundo contemporâneo, não me parece que se coaduna com isso, se fala isso em relação aos evangelhos apócrifos também, e assim por diante. Mas tudo que foi escrito a esse respeito não tem fundamento histórico, não tem base que sustenta, a especulação, opinião pessoal que é válida, mas a especulação. E nós que temos a ótica espírita e a ferramenta espírita para avaliar moralmente, porque quando a gente pega a lucidez e a coerência espírita para examinar essa questão, a gente já submete algumas informações à própria moral do Cristo. Qual é a ideia aqui? Primeiro, e Emmanuel diz isso em A Caminho da Luz, ele já vinha com a sabedoria maior. A sua sabedoria transcendia a sua matéria, aos seus neurônios e a pedagogia da Terra. Primeiro. Então, certamente Jesus, guia espiritual da Terra, governador do planeta, espírito puro, não necessitou aprender, no sentido convencional, com alguma escola específica. Afinal, os movimentos religiosos do mundo são, na verdade, subordinados a ele. Em que pese criança e adolescente, era apenas no corpo, porque o espírito era velho, antigo, e dominava as experiências evolutivas, né? Emmanuel chega a dizer, nele os processos cessaram, diz Emmanuel em O Consolador. Razão pela qual, continua ele, não dá para medir Jesus com a régua humana convencional. Então, pela lógica, até moral doutrinária, e por essas informações, se Jesus visitou os essênios, se isso aconteceu, para que os essênios soubessem que ele, Jesus, já se encontrava na Terra, já que os essênios esperavam também a chegada do Messias. Então, se ocorreu isso, esse contato de Jesus com os essênios, foi por causa disso. Porque com 12 anos, ele no templo embaraçou os doutores do Sinédrio. Então, os doutores do Sinédrio era a categoria mais culta da época. Né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, há um momento em que Mateus registra assim, que as pessoas começam a perguntar, não é esse filho de Maria, filho de José, cujos irmãos são fulano, beltrano e cicrano? Não é esse que era um menino aqui que a gente conhecia? Ou seja, era uma criança que era conhecida, que cresceu na comunidade e que era vista. Portanto, essa ideia de que se afastou do mundo, ficou lá enclausurado num monastério com os essênios ou numa comunidade essênia para depois reaparecer, são todas colocações que merecem crédito, que merecem respeito, mas são de autores e de opiniões pessoais que não tem nem prova histórica, nem comprovação dos autores espirituais. Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, né? Quando Humberto de Campos examina, por exemplo, a infância de Jesus, vai falar que Maria, a sua mãe, foi até no templo, porque percebendo que o menino se interessava por questões religiosas, foi até o templo e fez, eu vou traduzir em linguagem atual, conseguiu uma bolsa de estudos para ele no templo. Né? Tinha um amigo dele lá, um amigo dela lá no templo, que era parente distante dela. Ela conseguiu que ele tomasse aulas de judaísmo no templo e voltou para casa para falar a Jesus. E Jesus disse, minha mãe, acaso, diz Humberto de Campos, eu não tenho testemunhado o tempo todo minha comunhão com meu pai? E aí ela fica um pouco embaraçada com aquela colocação e diz, mas eu estou preocupada com o teu futuro. Estou preocupada com o desempenho seu no mundo. Eu estou preocupado com que tipo de tarefa você vai desempenhar no mundo. E ele então diz, a minha tarefa já está destinada. Levanta-se, vai até o quintal onde está José, seu genitor, e pede a ele para, a partir daquele momento, começar a trabalhar na sua carpintaria. E Humberto de Campos encerra a mensagem dizendo, ele queria dizer a ela, e a ele também, que a sua missão começava ali no lar, na tarefa do lar, como exemplo para todos nós, ainda pequeno. Então, tudo indica que Jesus não foi essênio, que Jesus não precisou aprender com os essênios eram embaixadores dele, né?
Era o contrário, os essênios que eram funcionários de Jesus e há, portanto, muita especulação sobre isso que não coincide com os textos aí que a gente tem, né?